Estamos ao vivo. Dá meu boa tarde aí para toda a população de Minas Gerais. A gente está enfrentando esse contexto difícil da pandemia, né, e os impactos dela que são muito mais intensos sobre a classe trabalhadora. E eu sou Renata Regina, estou aqui hoje para participar com vocês mediando a primeira transmissão ao vivo do Fórum dos Partidos de Esquerda e Centro-Esquerda aqui de Minas Gerais. É um fórum que foi criado agora, em 2019, e se propõe a aglutinar o campo de oposição, né, aos governos ultraliberais, autoritários aí do Zema e do Bolsonaro, se posicionando contra as privatizações, em defesa dos direitos da classe trabalhadora e das liberdades democráticas, procurando aí construir e consolidar uma unidade de ação que é tão necessária, né, da esquerda para esse enfrentamento aí da ultradireita em Minas Gerais e no Brasil. A gente teve aí uma ação em nível nacional na última sexta-feira, né, onde os partidos e várias organizações protocolaram em conjunto o pedido de impeachment contra o Bolsonaro, e a gente está aqui com representantes de todos esses partidos que estão compondo esse fórum, que vão estar participando desse ato bonito que a gente se propõe a fazer aqui hoje, e vou convidar para estar fazendo a saudação inicial aqui a Consola. Cadê Consola? Olá. Boa tarde, Consola. Boa tarde, Renata. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Queremos também, nesse momento, né, prestar a nossa solidariedade a todas as famílias vitimadas pela Covid-19 em nosso país. A Renata já apresentou, né, o fórum. Eu sou a Maria da Consolação, estou atualmente na presidência do PSOL Minas Gerais. Nós, né, do PSOL, junto com PCB, PCdoB, PSTU, PT, Rede, PRC, UP, PSB, nós compomos esse fórum que foi criado em 2019, né, conforme a Renata já disse, é um fórum que aglutina os partidos que são do campo de oposição ao governo Zema e ao governo Bolsonaro, e que ele busca, através desse fórum, buscamos construir ações comuns. E estamos fazendo, neste momento, esta live para expressar, né, para ser um momento nosso, como todos esses partidos assinaram pedidos de impeachment contra o governo Bolsonaro, para ser um momento de aglutinarmos as nossas energias e fazermos um grande movimento em Minas Gerais pelo Fora Bolsonaro. Então, eu quero apresentar aqui algumas reflexões para nós, né? Bolsonaro, ele não tem limites. Bolsonaro, ele é um representante do capital, e o capital, ele não tem limites para destruir as nossas vidas, para destruir o meio ambiente, né? Nós temos acompanhados aí todo o processo de destruição das nossas florestas, de destruição das vidas, né, as barragens, a mineração, de destruição do trabalho, emprego e renda, e de destruição das nossas vidas, que agora a pandemia da Covid-19 mostra o descaso do governo com as vidas humanas. Então, nós precisamos dizer do nosso limite, né? Nós vivemos uma crise, que é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise social, uma crise ambiental. Então, nesse sentido, nós estamos, neste momento, juntando todas as nossas forças, sabendo das limitações que nós temos, porque o primeiro ato mais urgente nesse momento é preservar as nossas vidas. Então, nós temos que acompanhar todas as orientações também da Organização Mundial de Saúde, do distanciamento social. Então, nesse momento que nós vivenciamos, nós precisamos, né, o movimento que nós estamos lançando aqui, fazendo essa aglutinação através desse fórum de partidos, e queremos ampliar no próximo momento com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, é um movimento em defesa das nossas vidas. Nós precisamos tirar Bolsonaro para garantir o nosso direito à vida. Nós precisamos tirar Bolsonaro para garantir o nosso direito a trabalho, emprego e renda. Nós precisamos tirar Bolsonaro
para garantir a preservação das nossas florestas, das nossas matas, dos nossos rios, dos nossos territórios. Nós precisamos tirar Bolsonaro para garantir a liberdade democrática nesse país. Quem acompanhou, né, o vídeo semana passada, ele foi a expressão do que esse governo tem feito de ataque. Ele foi a demonstração explícita de todos os ataques na voz deles, né? O sarcasmo, o desrespeito com as nossas vidas. Então, nesse momento, nós queremos convidar a cada um e a cada uma que está aqui participando conosco para nós fazermos ações. Então, o que nós estamos trazendo aqui? É muito importante para nós construirmos fóruns, comitês fora Bolsonaro, na cidade, no local de trabalho, no local de estudo, via as redes sociais. A nossa militância dos partidos que fazem parte desse fórum também estão participando efetivamente, junto com vários movimentos sociais, em várias cidades de Minas Gerais, de ações de solidariedade às pessoas que mais necessitam. Nós estamos também, a nossa militância está participando com vários movimentos sociais de ações em solidariedade às diversas categorias profissionais, as categorias da saúde, da educação. Nós vivemos uma situação muito grave no setor da mineração, estamos acompanhando, e nós precisamos continuar esse trabalho, continuar essa tarefa, porque nós precisamos garantir que nós tenhamos o nosso direito de quarentena com a renda básica para todas as pessoas. E, para isso, é necessário e urgente taxarmos as grandes fortunas. É inadmissível que o grande capital ganhe todos os recursos, ganhe uma fortuna, milhões, trilhões, com a pandemia, e o governo coloque toda a situação de desgaste físico e emocional para a população, com o atendimento do auxílio emergencial, debaixo de sol, de chuva, de enxurrada, né, esse descaso, esse desrespeito. Então, nós temos que dar um basta. E aí nós convidamos vocês, a cada um e a cada uma que está aqui presente, a participar conosco desse movimento do Fora Bolsonaro. Somente a nossa luta conjunta é capaz de derrotar esse governo. E precisamos exigir que o Rodrigo Maia, ele coloque em votação os pedidos de impeachment. Porque o Bolsonaro é um genocida e quem é cúmplice de genocida está assumindo uma posição política. Então, o nosso movimento também é para cobrar que todos os pedidos que foram apresentados eles sejam encaminhados imediatamente. Nós não podemos continuar mais nessa situação e não aceitamos omissão do Congresso Nacional. Então, nós estamos aqui juntos e juntas e aguardamos vocês nesse movimento e no cotidiano que nós estamos fazendo. Vamos criar os comitês, vamos participar das ações de solidariedade e vamos juntas tirar Bolsonaro, porque as nossas vidas valem mais do que o lucro e nós temos o direito a viver com dignidade. Obrigada, Consola, companheira de lutas. Aí a gente constrói a unidade já há muito tempo, né, Consola? A gente está com uma participação boa já na live, tem 69 pessoas nesse exato momento acompanhando com a gente. Já apareceu até os robozinhos por aí para fazer seus comentários, sinal que repercutiu. O próximo camarada que vai fazer a saudação é o Adson, do PCdoB. Boa tarde, Adson. Boa tarde, tudo bem, Renata? Pessoal, queria também, assim, primeiro saudar, né, todos aí que nos acompanham, saudar também essa iniciativa do Fórum de Partidos, que foi muito importante, né, reunindo aqui hoje partidos de esquerda, de centro-esquerda, especialmente após uma semana, né, do ingresso do pedido de impeachment também formulado conjuntamente por vários partidos. E eu acho que esse papel do Fórum é muito importante em atos políticos como esse,
porque, na verdade, o Brasil ele vive, né, a conjugação de múltiplas crises, né, como disse bem a Consolação. Crises que são crises econômicas, crise política, sanitária, e essas crises elas se conjugam, né, nesse momento no Brasil. E o governo Bolsonaro ele tem, na verdade, assim, nas últimas semanas, também mostrado uma face que é uma face muito autoritária, né? Que pretende realmente construir uma ruptura democrática no Brasil, né? Como se fosse uma espécie de autogolpe, né? Desde o dia 19 de abril, aquela ida dele em frente ao quartel-general do Exército, né? Convocando, endossando manifestações de fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, o vídeo, né, da tal reunião também, eu acho que a reunião do dia 22 de abril externa também esse caráter, primeiro de muito baixo nível do governo, né, como você vê assim, um país como o Brasil dirigido por um presidente, por um conjunto de ministros, com uma reunião desqualificada, né, no auge da pandemia, a curva ascendente no Brasil, não se trata do tema da Covid-19, o que se coloca ali é uma disputa política já sobre 2022, sucessão, colocando de forma lateral os problemas reais que o Brasil enfrenta. O problema da Covid, o problema de uma crise econômica, que antes mesmo da pandemia já produziu mais de 13 milhões de pessoas desempregados, somado à informalidade, nós temos quase um quarto dos brasileiros em situação de informalidade ou na situação de desemprego. As projeções do crescimento do PIB para o ano que vem são de crescimento negativo, o Brasil pode reduzir em 10% o seu crescimento. Então, uma situação econômica muito difícil, né? Uma questão sanitária muito difícil, uma questão política que o Bolsonaro, ao contrário do que muitos podem dizer, de que é um maluco, na verdade, esse modus operandi é a própria forma dele governar e manter coesionado uma parcela da sociedade radicalizada de direita, né, que apoia as iniciativas, né, ou pronunciamentos do Bolsonaro, do tipo cloroquina, os ataques aos nordestinos, os ataques aos negros, às mulheres, à comunidade LGBT, enfim, todos esses ataques que, aos olhos do Estado Democrático de Direito, de uma sociedade civilizada, é algo inconcebível, ele faz como um verdadeiro modus operandi para manter essa base unida, né? Então, eu acho que são essas várias crises, né, que se articulam no Brasil e projetam uma situação muito difícil. A novidade, ao meu ver, nesse cenário, e a pertinência aqui desse ato dos partidos políticos, é que, pela primeira vez, a fanfarrice do Bolsonaro ela pode ter um lastro agora legal, né? Ou seja, as questões, os atos cometidos por ele podem agora serem comprovados, porque a Procuradoria-Geral da República pode oferecer denúncia e as gravações intensificam, né, corroboram com isso. O Congresso Nacional pode abrir uma comissão parlamentar de inquérito para aprofundar essas investigações e de modo que vai ficando claro, cada dia mais claro, a tentativa de intervenção em órgãos que são órgãos de Estado, né? Ou seja, controlar a Polícia Federal para quê? Para evitar investigações contra os seus familiares ou contra amigos, né? Então, essa face do governo mais autoritária, né, de tentar ter as rédeas de todo o governo, mas intervir em órgãos que, inclusive, são órgãos de Estado, né, e que, numa democracia, deveriam guardar distanciamento ou, em certa medida, até maior isenção para poder atuar. Acho que, diante disso, se demonstrou para nós também a falência das políticas neoliberais, né? Ou seja, quando a crise assolou várias partes do mundo e o centro do capitalismo, eles buscaram mais Estado para resolver a crise. Então, aquela falácia de um Estado mínimo, é um Estado mínimo para os trabalhadores, mas um Estado máximo para os banqueiros, né, para os grandes empresários. Então, vários países do mundo tomaram esse caminho. Então, isso coloca em xeque também essas políticas neoliberais ou ultra-neoliberais que o Paulo Guedes pretende implementar no Brasil. Algumas já aprovadas pelo Congresso, outras estão na pauta, mas que reforçam essa necessidade, né,
de uma grande unidade, uma grande frente política, e essa é a posição do PCdoB, a construção de uma frente política ampla, que eu acho que deveria ter como ponto de partida os partidos de esquerda, ou os partidos de centro-esquerda, muitos representados aqui em nosso fórum, mas que deveria ter a capacidade também de ampliar para outros setores que podem guardar conosco até divergências do ponto de vista da economia e outros, mas que precisam estar unidos nesse momento na questão fundamental que assola o Brasil, que é a questão democrática, né? Todos os momentos de viragem no Brasil, foi assim nas diretas e outros momentos, se reuniu uma frente política muito ampla, que não necessariamente pensava igual, por vezes havia muita divergência entre todos esses atores e forças políticas, mas você tinha uma questão que unificava centralmente, naquele caso, o fim da ditadura. E eu acho que hoje é o isolamento do governo Bolsonaro, a derrota do governo Bolsonaro. É preciso compreender que o que ataca a Amazônia, o que ataca os direitos sociais, o que ataca a geração de emprego, o crescimento econômico, a estabilidade do país, a soberania, o Estado Democrático de Direito, é um governo fascista como o do Bolsonaro. Então, não há palavra mais emergencial do que unir, a partir dessa frente de esquerda, unir outros segmentos da sociedade mais amplos, que estejam em consonância conosco no que diz respeito à democracia, para, a partir daí, construir um movimento mais amplo que possa derrotar o governo Bolsonaro e abrir caminho para que o Brasil reencontre plenamente a sua democracia, seu desenvolvimento, o crescimento econômico. E eu acho que o Bolsonaro tem tentado aplicar uma política ultraliberal na economia e uma política ditatorial no que diz respeito a governar por cima das instituições e, se for possível, até fechando as instituições. Então, acho que o Fórum dá uma grande iniciativa de abrir esse debate aqui hoje, que eu acho que é o início, né, de uma série de encontros, que também deverá ser feito com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, no sentido de fazer prevalecer no Congresso Nacional esse pedido de impeachment e essa CPI, mas, sobretudo, quando terminarmos esse isolamento social e agora nas redes, intensificarmos essa grande campanha pelo Fora Bolsonaro. Então, essas palavras aqui que o PCdoB queria se somar a esse esforço importante, que a gente julga ser positivo, aglutinando esses partidos em Minas, para que essa unidade possa impedir, derrotar o governo do Bolsonaro e o governo do Zema. Muito obrigado, eram essas palavras iniciais que eu queria proferir aqui em nome do PCdoB. Obrigado, viu, Renato? Obrigada, Watson. Está só aumentando aqui o número de pessoas acompanhando a nossa live. No momento, a gente tem 151 pessoas acompanhando e está só subindo. A live está sendo transmitida na página do Fórum dos Partidos aqui de Minas Gerais, a página recente. Convidar todo mundo para estar curtindo e acompanhando. Nós temos a participação de vários camaradas ainda, então a gente vai tentar dinamizar o processo, agradecer a todo mundo que está participando e comentando aí, fiquem à vontade para mandar as contribuições de vocês aí nos comentários também, lembrando que a live vai permanecer disponível depois de transmitida e vocês podem continuar reverberando tudo que foi dito aqui hoje. Vou convidar para fazer a saudação o companheiro Sávio Bones, do Partido da Refundação Comunista. Boa tarde, Sávio. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todo mundo que está aí. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria saudar é a constituição do Fórum. Foi um esforço que nós fizemos desde o ano passado, se manteve a duras penas, em se recompondo agora, e acho que cada vez mais, para além das iniciativas que nós temos tomado, nós temos que começar a discutir também as iniciativas político-práticas que a gente tem que tomar, se quisermos, em minha opinião, derrotar e colocar um fim ao governo Bolsonaro. Vários dos camaradas que me antecederam levantaram alguns pontos relativos à situação política que nós vivemos. Vou tentar apresentar, sintetizar um pouco do que penso. A primeira coisa é que o país, como já foi dito, passa por uma crise de múltiplas dimensões. Creio que a primeira delas surge aí, tem seus primeiros sinais mais fortes em 2013, né, que é uma crise econômica, que não é um problema exclusivamente nacional, o mundo já vinha todo numa situação de crise grande, início de recessão, etc., mas que no Brasil foi recentemente muito agravada, né, pela
pandemia que o mundo foi assolado, né? Eu creio que a situação econômica, que a chegada da pandemia no Brasil ampliou as contradições internas do capitalismo, das grandes conglomerados, colocaram-os em várias disputas, né? Agravando assim a situação que nós vivemos. Vivemos também uma crise de dimensão institucional. Essa crise ela é gerada, ela é produzida, reproduzida, alimentada e gerada pela determinação que o governo eleito na última eleição tem. Tem um objetivo, agora, um objetivo. Eu acho que dificilmente a gente consegue localizar outra coisa, que é destruir, né, o regime político constitucional no Brasil hoje. Acabar com as liberdades democráticas, acabar com as conquistas sociais, políticas que se alcançou quando da Constituição de 1988. Este é o objetivo deste governo. Mais recentemente, essa crise recebeu um componente novo, que é uma crise de governo. Se na crise institucional, né, o executivo se colocava em conflito permanente com outras esferas do Estado, sejam ela âmbito nacional, como o Supremo Tribunal Federal, como o Congresso Nacional, em várias outras instâncias, também, logo em seguida, com os governadores, com os estados, com prefeitos, com parlamentares, né, criando um clima permanente de crise institucional. Se antes vivíamos esse quadro, agora esse momento é aprofundado por uma crise de governo. O governo tem dificuldades de colocar em prática sua política, e, para isso, ameaça a toda hora aprofundar radicalizar a sua tentativa de romper com o regime político constitucional atual, o regime político democrático constitucional atual, com toda a restrição que tem, com todas as dificuldades que o regime democrático no Brasil tem, ainda é, a não ser que alguém me diga, creio que não, que nós já rompemos essa fronteira e já vivamos sob uma ditadura, que seria uma ditadura militar de um caráter novo, né, que incluiria aí um dirigente de caráter messiânico, né, uma ditadura centrada no indivíduo. Esse, na nossa opinião, é o objetivo do governo. Isso nos coloca a necessidade de colocar um fim a todo custo a esse governo. É preciso colocar um fim nesse governo, retirando não só a sua figura central, a figura do presidente da República, mas retirando todo o arcabouço, toda a Constituição geral desse governo, né? Eu creio também, nessa situação, duas alternativas se colocam no país hoje. Nessa caldeirão que foi produzido por essa crise, há aqueles que apontam como o governo federal, como o governo Bolsonaro, que a saída é destruir o regime político democrático, implantar uma ditadura, aprofundar suas medidas autoritárias, aprofundar a retirada de direito dos trabalhadores, com todas as repercussões que isso tem no momento concreto, mais próximo que nós vivemos hoje, como no futuro. E a outra alternativa é a nossa capacidade de colocar fim a esse governo. Não creio que hoje as forças do campo democrático e popular sozinhas tenham a condição de colocar fim a esse governo. Daí a necessidade de construirmos uma ampla frente de salvação nacional. É preciso salvar o regime político democrático nacional. Esse, em nossa opinião, tem que ser o centro. Colocar um fim no regime, colocar um fim no governo Bolsonaro para salvar o regime democrático constitucional existente no país hoje. Para tanto, é preciso unir o conjunto das forças, dos partidos políticos, das forças políticas, dos dirigentes políticos, da sociedade civil, né, que se tenham contradições diretas, indiretas, globais ou pontuais com esse governo, né, para conseguir, no primeiro instante, barrar, encantoar e colocar o fim a esse governo. Para isso, exige uma aliança desse caráter em várias frentes de atuação, ou em todas as frentes possíveis de atuação. O movimento sindical, essa semana que passou, deu um exemplo muito grande a todos os partidos, que deveriam ser seguidos por todos nós.
por cima das divergências de todas as centrais sindicais, dirigiram-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para exigir que os trabalhadores participem da discussão sobre o reinício das atividades, né, para defender o regime democrático constitucional e defender o direito dos trabalhadores, por cima de divergências que a maioria de nós conhece, que são históricas e vêm de longa data. Esse exemplo, eu acho que nos serve muito. E várias dimensões dessas lutas têm que ser preparadas desde já. Uma delas, eu não tenho dúvida, que é a disputa eleitoral desse ano. Já aqueles que defendem o adiamento, a suspensão dessas eleições e que ela coincidisse o seu calendário com 2022. Nós, particularmente, achamos que isso não deve ocorrer. Nós devemos manter as eleições esse ano, não prorrogar nenhum mandato. E, desde já, a partir do movimento para colocar fim ao governo Bolsonaro, um movimento para defender as liberdades democráticas do país, reunindo todas essas forças, discutir alternativas em cada município de como isolar a construção dessa extrema-direita protofascista, bolsonarista, em cada município, em cada rincão. O movimento sindical começou a dar os exemplos. Tem que defender as nossas entidades com unhas e dentes contra essa tropa de choque protofascista. E vamos ter que fazer nas cidades. Nós não podemos deixar que município nenhum floresça, né, e que possa vencer as eleições nenhuma força de extrema-direita e ser um ponto de apoio fundamental para o prosseguimento da tentativa de destruição do regime político do país. Né? E acho que nós devemos iniciar essa discussão já. Né? Também é necessário que a gente articule uma plataforma que possa nos unificar na luta política concreta, diária da população. Além das liberdades democráticas que eu disse aqui, eu acho que é preciso iniciar também, por exemplo, um movimento para prorrogar por no mínimo 6 meses a ajuda emergencial. Essa ajuda emergencial tem que ser aumentada para o salário mínimo. Nós não podemos entrar numa lógica de fazer apenas as grandes disputas sem buscar articular com as necessidades objetivas da população. Nós não podemos deixar que os grandes conglomerados financeiros das empresas comecem a demitir trabalhadores. É necessário defender a estabilidade do emprego. Por fim, eu acho que a palavra de ordem fora Bolsonaro tem uma importância fundamental, grande, mas ela não pode ser uma exclusividade. Vários aqui citaram, por exemplo, a questão do impeachment. Aqui eu faço um apelo, creio que o Fórum já deve estar discutindo isso nacionalmente, mas não é possível a gente ter 29 pedidos de impeachment e ter uns que é superior, melhor ou igual ao outro. O melhor ou superior ao outro são todos iguais. Então, nós temos que concentrar em cada espaço de disputa a palavra de ordem que mais nos unifique, em cada frente de atuação. Portanto, para finalizar mesmo, Renata está me chamando a atenção, que a palavra de ordem fora Bolsonaro tem que estar dentro, ela é parte integrante de uma tática mais geral, mais complexa, de múltiplas dimensões, atuando em diversas esferas, para colocar um fim ao governo Bolsonaro, e não apenas retirar a figura do presidente, ou a gente partir para fora um, depois fora o outro, ou fora um mais o outro e mais o outro. A necessidade de colocar fim a esse governo. Um abraço a todos e espero que a gente possa prosseguir esse debate cada vez mais a miúde. Obrigada, Sávio. Já chamando aqui a companheira Vanessa para fazer as saudações. Estou chegando nos 200 pessoas acompanhando a live. Está repercutindo muito bem. Reforçar que o conteúdo pode ser compartilhado depois, né? Agradecer a participação de todo mundo. Sabe, eu te interrompi, mas foi por um bom motivo, né? É que o fórum ele já começa forte e com um número expressivo de partidos e, né, apoios aí nos movimentos sociais, nas centrais sindicais. E então, para dar para todo mundo fazer a saudação nessa live, que é a primeira só de outras que estão por vir aí, é importante a gente garantir todo mundo. Muito obrigado, Sávio. Já vou passar a bola aí para você, Vanessa.
Então, gente, boa tarde a todos. Eu queria primeiro saudar a iniciativa dessa live, dizer assim, foi nos requisitado que falássemos em torno de 5 minutos. Então, na verdade, o objetivo dessa live é mostrar uma disposição de construir unidades em determinadas ações. Eu vou me abster de falar sobre as eleições, gente, porque isso seria um tema, e como vocês sabem, ou pelo menos uma parte sabe que eu tenho diferenças grandes com relação a essas grandes frentes eleitorais, onde os programas não ficam claros. Eu vou deixar isso para um outro momento, certo? Vamos focar agora no momento que nós estamos vivendo, na necessidade imediata de pôr para fora Bolsonaro. Então, é preciso que se diga, esclareça para a população, que se o vírus é um fenômeno da natureza, a pandemia não. E a forma como a pandemia avassala a classe trabalhadora e avassala a população do mundo inteiro é um elemento típico criado pelo capitalismo. Primeiro, a sua destruição avassaladora da natureza, que faz qualquer coisa se sobrepor. Segundo, os mecanismos dos governos que esconderam o vírus, foi o que aconteceu com o governo da China, até que ele já tivesse se espalhado. E terceiro, a incapacidade de um sistema que tem tanta tecnologia, que tem tanta comunicação entre os países, de construir saídas para barrar o vírus e para proteger a vida da população. Construir saídas, gente, para as coisas mais básicas. Até fazer com que o álcool gel seja distribuído é um empecilho. Por que ele ainda é vendido até hoje? Por que não se produz testes? Por que não se produz respiradores? Única e exclusivamente porque a economia capitalista não está a serviço da vida da população, está a serviço do lucro. Não é falta de tecnologia, não é falta de estrutura fabril. Então, eu acho que isso é importante que a gente entenda. Segundo, é preciso que a gente tenha unidade nas lutas pontuais. Se não tivermos em todas, vamos lutar por aquilo que nós temos unidade. Mas nós temos que dizer qual é um programa necessário nesse momento para combater a pandemia. Sobre o nosso ponto de vista, pega algumas coisas que as pessoas já falaram. Primeiro, tem que garantir estabilidade no emprego, porque não adianta falar em isolamento social se os trabalhadores são obrigados a ir trabalhar. E verdade seja dita, gente, o isolamento social pleno nunca aconteceu, mesmo aqui em Belo Horizonte. Os trabalhadores da Mannesmann e de outros parques fabris tiveram que sair para trabalhar. Os trabalhadores da mineração em Minas Gerais nunca pararam. Então, tem que garantir a estabilidade do emprego, tem que garantir o salário dos trabalhadores, garantido pelas empresas, no caso das grandes empresas, porque elas acumularam lucro suficiente. Elas podem manter os trabalhadores em casa 3, 4 meses. Tem que garantir socorro aos pequenos empresários. Explodiu aí semana passada que os pequenos empresários não conseguem acessar qualquer tipo de ajuda. E é óbvio que eles vão fazer uma pressão contra o isolamento social se não tem uma política de socorro a eles. Tem que não só pagar o salário dos seus empregados, mas como garantir socorro a esses microempresários. Tem que garantir renda mínima. E não é de R$600, gente. Olha, a nossa conta é 2,5 salários, porque seria a média salarial do brasileiro, e seria o que era possível se pagar com as medidas que eu vou falar daqui a pouco. Tem que garantir o investimento em tecnologia, em pesquisa, na ciência. E para isso, vai ter que enfrentar a burguesia. Vai ter que parar de pagar a dívida, vai ter que parar de permitir que as remessas de lucro sejam mandadas para fora, vai ter que não só cobrar impostos sobre as grandes fortunas, porque isso não basta, vai ter que pegar uma parte do lucro dos bancos e das grandes empresas. Saiu agora uma matéria dizendo que os ativos dos bancos superou o PIB nacional pela primeira vez. Isso é um escândalo, porque os bancos estão lucrando diante da miséria da vida do trabalhador. Tem que requisitar os imóveis vagos, porque é conversa fiada. Falar para o cara das ocupações que ele tem que fazer isolamento social. O Estado tem que construir estrutura para que ele faça o isolamento social. Requisitar os imóveis para que as pessoas possam morar nisso. E, gente, por que a gente repete tanto isso? Porque nós acreditamos que sem essas medidas não vai ser possível, né? O que a pandemia
oferece para os trabalhadores é a morte agora, e essa é a política do Bolsonaro. Não é loucura. Ele tem uma política pensada. Deixa o vírus espalhar, salva a burguesia, porque tem como se isolar e tem como se proteger. E quem vai morrer? A massa de trabalhadores pobres. É uma política genocida mesmo. Mais de 1.000 pessoas estão morrendo por dia. Nesse país, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. A nossa tarefa agora, gente, imediata, nós não temos dúvida, é o fora Bolsonaro e Mourão. Assinamos o pedido de impeachment, achamos que temos que fazer uma grande frente para pôr para fora o fora Bolsonaro e Mourão, seja com quem for, mas sem desenvolver nenhuma ilusão na burguesia. Porque mesmo os governadores, aí vamos pegar o exemplo do Dória, que talvez seja mais clássico, porque o Zema não é nem exemplo a isso, né? Porque ele é a excrescência da fala junto com o Bolsonaro. Mas, Dória, esses setores são setores aliados da burguesia, eles não vão apoiar as medidas necessárias para salvar a vida dos trabalhadores, então não vamos nos iludir. Não temos como nos iludir com esse Congresso, um Congresso que vota uma medida emergencial para salvar banqueiro, ao mesmo tempo que deixa passar medidas que retiram direitos dos trabalhadores, que é o que está acontecendo. Não temos como desenvolver, junto aos trabalhadores, a ilusão nesse processo, a ilusão nesse sistema. Então, é preciso que a gente, sim, a primeira tarefa é fora Bolsonaro e Mourão, mas não pode parar aí. Nós temos que continuar a nossa unidade, nós temos que continuar a nossa organização, para que a gente possa ir além, para que a gente possa destruir esse sistema que nos mata. E nós temos que defender isso agora. Tá bom, não dá para fazer revolução agora, eu sei disso. Mas nós não podemos colocar ela no marco do impossível, porque impossível é continuar acreditando que esse sistema, com mais ou com menos Estado, vai nos salvar. Hoje, as pessoas que estão defendendo a maior interferência do Estado, elas estão defendendo o Estado para salvar os banqueiros e as grandes empresas, não para salvar a população trabalhadora. Então, é preciso que a gente construa isso. Bem, eu vou encerrando, que eu não vi exatamente qual é o meu tempo, mas eu imagino que eu já passei os meus minutos, dizendo isso. Vamos lá, é fora Bolsonaro, Mourão, e fora Zema, né? Porque não deu tempo para falar dele, mas é fora Zema também. Nesse momento, gente, é via redes sociais? É também, mas não é só isso. Dá para ir até as periferias, pregar cartazes, conversar com o distanciamento, sem aglomeração, porque os trabalhadores estão na rua. Então, a gente também tem que conversar com eles com todos os cuidados, né? Dá para fazer pequenas manifestações performáticas, dá para fazer essas coisas e ficar de olho, porque pode ser que os trabalhadores não nos esperem, porque eles estão em desespero. Eles estão em desespero. Então, saldo mais uma vez essa unidade na luta, mas chamando sempre para a gente avançar. Eu acredito, eu quero, eu dedico a minha vida, não é porque eu quero, não, é porque é uma necessidade dos trabalhadores, para lutar e organizar a nossa classe para destruir esse sistema que nos destrói. Obrigada, gente. Obrigada, Vanessa, pela saudação. Nosso próximo companheiro a fazer a saudação é o René, do PSB, já vou te trazer aqui para a tela. A gente já teve saudação aí da camarada Consola, do PSOL. Dá um oi para a gente, quem entrou na live depois, Consola. Já tivemos a saudação também do camarada Sávio, do Partido da Refundação Comunista. Aí trouxe o pessoal todo aqui para dar boa tarde para quem chegou agora. As manifestações de apoio estão constantes aqui, a cada fala dos companheiros. A gente continua com em torno de 200 pessoas acompanhando nos 2 links de transmissão. Aí convidar agora para fazer a saudação o companheiro René, do PSB. O Adson também falou, só para lembrar. Sim, o Adson já se manifestou aqui com a gente. Dá uma boa tarde aí, gente, para quem chegou agora. Então, agora passar a palavra para você, né? Peraí, René caiu, gente. O companheiro René caiu, então a gente vai dar sequência aqui, passar a bola para outro companheiro, sem prejuízo, claro, quando ele conseguir voltar à conexão show. Parece que voltou.
Nesse contexto aí de pandemia, os fluxos de internet estão mais sobrecarregados e falhas técnicas nas lives são comuns. Renê, tá ouvindo? Fala aí para ver se a gente te escuta. Tô ouvindo, Renata. Então agora sim, bora lá. Me ouvindo bem? Sim. Ok, boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar aqui, eu acho que a iniciativa do fórum é realmente importante. Eu gostaria de, em primeiro lugar, reforçar aqui, particularmente as falas do Adson e do Sávio, em relação à necessidade de trabalharmos aí intensamente para consolidarmos e ampliarmos uma frente ampla que tenha como ponto de partida a defesa do Estado do Direito Democrático. Mas eu, antes de mais nada, situar aqui rapidamente. Em novembro, na reunião do G20, foi tratado o impacto da pandemia sobre a economia mundial, geração de desemprego, precarização da população. Países como a Nova Zelândia, Eslovênia, Brasil e outros se pararam e enfrentaram, melhorando o sistema de saúde, pensando medidas protetivas da população para minimizar os impactos sobre a economia, os impactos sociais. Enquanto isso, nós vimos um presidente da República no Brasil desmerecendo o impacto e a gravidade da pandemia, se referindo a ela como uma gripezinha. Pior do que isso, desautorizando o Ministério da Saúde, adotando posturas como instituição presidência da República, ridicularizando a gravidade dessa pandemia sem precedentes, desautorizando não só o Ministério da Saúde, mas afrontando governadores e prefeitos. Enquanto isso, nenhuma medida significativa, que seria o papel do Estado, da Presidência da República, do governo federal, para instrumentalizar, para corrigir uma distorção histórica que nós temos no Sistema Único de Saúde, gente, atender a população brasileira, sobretudo aqueles mais vulneráveis, que não dispõem de sistemas privados. Ou seja, nós vimos um desgoverno, nós vimos um governo que não agiu, que tentou desmerecer, que ridicularizou e não fez parte. Como resultado, precarização da vida dos brasileiros e brasileiras, com um sistema de saúde, um SUS incapaz de absorver a explosão de casos de pandemia, com um presidente da República que vai a público conclamar a população a ir para a rua, ao invés de se debruçar de uma forma séria, responsável, com as instituições competentes, seguindo as diretrizes das autoridades sanitárias em todo o mundo e também no Brasil, para minimizar o drama, o impacto e reduzir o número de mortes. Nós vemos em ciência, se não fosse um protagonismo do Congresso Nacional, sequer as medidas que nós consideramos bastante insuficientes, as medidas protetivas, teriam sido aprovadas como estão hoje. Trabalhadores, trabalhadoras informais, pequenos, microempresas estariam hoje abandonados. E como ainda vários estão. Bom, não bastasse tudo isso, nós vemos, então, uma escalada da capacidade de fabricar crises políticas e institucionais que Bolsonaro revela ao conclamar atos contra o Estado de Direito Democrático, contra as instituições do Estado de Direito, Supremo Tribunal, Congresso Nacional, contra a imprensa, contra a liberdade de imprensa. Então, para nós, do PSB, ficou muito claro que realmente é insustentável, não só por tudo isso que eu e tantos aqui, inclusive os participantes, têm apontado, mas, sobretudo, diante do enorme desafio que se coloca para o Brasil. Nós temos aí uma perspectiva de desemprego avassalador, de saltarmos aí de 13 milhões de brasileiros
fora do mercado de trabalho, fora os informais, além dos desalentados, nós vamos ver esse número desastradamente crescer aos milhões neste ano e no próximo ano. E nós precisamos ter liderança nesse país com serenidade, que cumpre o seu papel institucional. Para quê? Para que a gente tenha condições de soerguer o país. E aí, para isso, é importante também uma frente em que a gente pactue. Numa frente, nós precisamos abrir mão de algumas convicções para construir essa unidade. E aí, gente, é fundamental a gente irradiar, levarmos a cada vereador, a cada dirigente partidário, a cada instituição, em cada lugar desse país nosso, as informações, estimulá-los a se posicionarem para que a gente realmente consiga o afastamento de quem é incapaz, de quem promove ingerência em instituições de Estado, como já foi dito aqui, né? E de quem ameaça, com a ajuda de seus ministros, generais de reserva, ameaça com veladas ou explícitas, com golpe militar, as instituições que estão se esforçando para cumprir o seu papel. E aí eu quero reiterar que é a política que nós fazemos no dia a dia. E essa frente é importante ser consolidada a cada dia. Por isso, essa é a primeira live e continuaremos fazendo várias outras, porque é exemplo dos Janelas da Democracia que fizemos em âmbito nacional, que alcançou 265 mil pessoas na sua primeira versão. Não temos dúvida de que daqui a cada dia vamos alcançar aos milhares e aos milhões cada brasileiro que já está indignado. Bolsonaro mergulha na sua avaliação positiva, cresce a sua rejeição, um sinal de que a população entendeu, até aqueles que votaram nele, que foram iludidos por ele, que o Brasil está sem rumo. E aí eu acho que o grande desafio colocado, que vai ser um divisor de águas, é sim o enfrentamento nas urnas, levarmos essa ideia dos partidos que venham aderir a essa frente ampla para que a população brasileira, agora, no final deste ano, nas eleições municipais em todo o Brasil, mostre que está não só sensibilizada, mas entendeu que nós precisamos unir aqueles que defendem a democracia, o direito ao emprego, a liberdade de expressão, dentre outras. Então, é nesse sentido que o PSB se faz presente, com todos os nossos parlamentares em âmbito federal, nos estados, nossos vereadores, com quem nós temos dialogado, para que a gente some com a CNBB, com a AB, com as entidades de imprensa, com os setores sindicais, para que o Bolsonaro entenda que não há futuro nem em ameaças, muito menos em golpes, em tentativas concretas de golpe. O Brasil não retrocederá, nós não abriremos mão e temos certeza que a cada dia ele está também, como no Brasil, desacreditado em âmbito internacional. Precisamos de alguém com credibilidade, com as forças políticas dando sustentação para que o Brasil também se reposicione em âmbito internacional. É isso, obrigado a todos pela atenção, vamos acompanhando e vamos em frente. Um grande abraço. Obrigada, René, pela saudação. A live continua movimentada, com a audiência subindo. Vários robozinhos comentando aqui, e aí, assim, eu nem gasto tempo dialogando com robô, viu, gente? Quem está aí nos comentários, acho mais interessante fazer as manifestações de apoio do que conversar com quem nem existe, né? René, no momento a gente está com 171 pessoas aqui acompanhando. A próxima companheira que vai fazer essa saudação para a gente é a Mariana, da Unidade Popular pelo Socialismo. Tudo bom, Mari? Tudo bem. Você... Não estamos te ouvindo, confere aí. Agora sim. Mari, aproveitar aqui, né, que a gente está com um número bom de mulheres hoje aqui participando, fazendo as saudações, representando suas organizações, isso é algo louvável, a gente precisa ressaltar, e várias mulheres aqui do movimento feminista organizado do estado todo se manifestando, que estão acompanhando a live também. Não estou te achando aqui, pronto, então bora lá. Oi, gente, boa tarde.
Como foi dito aí, eu sou a Mariana, representando a Unidade Popular. Antes de mais nada, eu queria saudar essa atividade. Para a gente é muito importante estar em conjunto com outros partidos. Eu queria começar falando sobre as mortes que têm acontecido em decorrência do coronavírus, né? Que a gente tem visto aí, alguns companheiros até comentaram, que cada dia esse número tem aumentado mais, né? Cerca de 1.000 pessoas. E saiu um dado há pouco tempo atrás de que o número de pessoas negras mortas tem se tornado 5 vezes maior nesse período, e a gente sabe que isso somente escancara uma desigualdade também racial, mas sobretudo social do nosso país, né? A gente sabe que a maioria pobre do nosso país é negra. Então, acho que é importante fazer essa denúncia, mas também fazer a denúncia do aumento da violência estatal. A gente viu aí recentemente a morte do João Pedro, de 14 anos, que se somou aí às estatísticas de mais uma criança morta no estado do Rio de Janeiro no último ano. E essas denúncias, junto também ao aumento da violência contra a mulher, por exemplo, que não dá para deixar de falar, porque aumentou nacionalmente, na verdade aumentou no mundo inteiro, né? Mas nacionalmente a gente tem um silêncio muito grande das autoridades, sobretudo do governo Bolsonaro em relação a tudo isso, mas também não dá para deixar de falar do governo Zema, né? E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, porque o governador Zema ele tem proposto em diversos momentos uma política de desmonte do nosso Estado. Na prática, o Zema tem proposto, nesse período de quarentena e durante todo o período pós-eleição, diversas privatizações. E Zema, assim como Bolsonaro, tem se mostrado a todo momento antipovo, antipobre, se negando a pagar os servidores públicos, os professores. Então, eu acho que é necessário cada vez mais a gente aumentar esse fora Zema também, né? Zema que tem se posicionado completamente contrário às políticas que seriam benéficas para o povo. E eu acho que, nesse momento, é fundamental a gente colocar cada vez mais a necessidade de um isolamento, porque a gente concorda com o isolamento, tem que ter isolamento sim, mas a gente quer o isolamento que as pessoas possam ficar em casa. Como alguns companheiros comentaram aí, né? Quem são essas pessoas que têm possibilidade de ficar em casa hoje? E aí, muito é dito sobretudo pelo governo Bolsonaro, de que falta dinheiro, né? Então, não tem dinheiro para pagar os R$600, então propôs 200. Não está tendo dinheiro para pagar esses R$600, então está se formando diversas filas, né, nos bancos. E a gente sabe que é mentira, isso é uma falácia. Hoje o governo paga bilhões e bilhões de reais por uma dívida que não é nossa, que não é dívida do povo, que a gente pega dinheiro emprestado, mas que na prática o dinheiro não volta para a gente. Então essa denúncia também ela precisa ser feita, né? Porque a vida do povo trabalhador tem ficado cada dia mais difícil. Então, se não consegue os R$600, vai se alimentar como? Se não tem água em casa, vai fazer como para lavar as mãos e garantir que não vai contrair o coronavírus. E mais que isso, assim, eu acho que é necessário que a gente faça, a partir desse momento, e eu acho que isso tem sido feito muito bem, de impor derrotas para esse governo. Então, eu queria citar aqui o exemplo do Adi-Enem, que foi colocado, sobretudo, por estudantes secundaristas, né? Mas por uma grande massa de pessoas que iriam prestar o Enem, e foi feito, assim, foi adiado. A gente viu que o governo recuou nessa proposta. Então, tem acontecido, como foi citado no início, diversas atividades, diversas ações para a gente demarcar esse nosso posicionamento contrário ao governo Bolsonaro. Então, os próprios panelaços que têm acontecido nacionalmente, e eu acho que é isso, assim, um pouco do que algumas pessoas falou também, da questão do impeachment. A gente acredita que o impeachment ele não vem somente por... É claro que as atividades institucionais que são feitas são fundamentais, mas o impeachment real, ele precisa vir das ruas, precisa vir da organização do povo trabalhador, precisa vir das ruas, no caso, não diretamente, né? Porque a gente também não concorda diretamente que as pessoas saiam para se manifestar sem organização. Mas precisa vir da mobilização do povo. A gente não tem ilusão de acreditar que, se esse impeachment vier de fato, vai ser benéfico para a classe trabalhadora que tanto tem sofrido nesse momento que a gente está vivendo. E aí,
eu queria comentar um pouco também sobre esses avanços sucessivos que têm acontecido do governo Bolsonaro, né? No sentido de, a cada momento, propor, direto ou indiretamente, intervenções militares. E a mais recente tem sido aí a do general Heleno, de comentar que, caso o celular do Bolsonaro fosse apreendido, isso teria consequências drásticas, enfim. E eu acho que vale ressaltar que a defesa que a gente precisa fazer é de punição a todos os torturadores da ditadura militar, e não de uma nova volta de ditadura militar, né? E essa denúncia precisa ser feita. A gente não vai aceitar um novo golpe, a gente não vai aceitar mais uma ditadura militar no nosso país. Pelo contrário, a gente tem feito diariamente a defesa do socialismo e de uma construção de um poder popular, porque é isso que é fundamental para a classe trabalhadora e só isso que pode pôr fim à crise que a gente tem vivido, que tanto assola o nosso povo. Acho que é isso. Falei até demais, eu acho. Falou demais de modo algum, Mari, e falou bem dentro do tempo. Obrigada pela saudação. A próxima saudação é do companheiro Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Vai fazer a saudação pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, me despeço de você temporariamente, Mari, depois vamos aparecer todo mundo juntinho aqui na tela, tá? Então, até logo. E passo a palavra para você, Cristiano. Obrigado, companheiro. Quero louvar essa iniciativa desse nosso primeiro encontro virtual do Fórum de Partidos. E no momento que o país precisa, né, dessa nossa unidade, da unidade das forças democráticas, pelo menos com aqueles que se identificam com essa característica que para nós é muito importante. Eu acho que ajustando, né, a nossa tática. E algumas coisas começam a nos animar. Nós vimos, por exemplo, o pedido de impeachment, assinado por vários partidos, inclusive vários que estão aqui nesse fórum conosco, redes sociais. Isso dá robustez, dá peso, mostra unidade, sem qualquer interesse de ter, quem quer que seja ter, um protagonismo específico diante da ação pela gravidade que ela tem, mas mostra a disposição da unidade, né, dessa capacidade de unificar para uma luta fundamental. E o Brasil está passando por um momento muito complicado, né? Foi bem colocado pela Mariana aqui, que me antecedeu, essas ameaças da volta de uma ditadura militar, porque, de alguma maneira, algum regime militar nós estamos vivendo, né? Um governo todo aparelhado por militares, o staff do presidente e quem começa a dar a linha política, e começam agora, de forma assanhada, a querer criar qualquer constrangimento, temor, receio, medo nas demais instituições. Isso é absurdo. O deputado Rogério Correia, a deputada Margarida Salomão, ingressaram, inclusive, com pedido de impeachment do general Heleno. E é esse tipo de atitude que nós temos que ter toda vez que nos ameaçarem. Enérgica, proativa, firme, porque essas coisas nós já sabemos como são. Eles vão nos testando. Bertold Brecht já dizia isso em poemas há muito tempo atrás, até o ponto que a gente não vai ter mais volta, não vai ter mais como reagir. Então, eu penso que é nessa linha que nós vamos ter que seguir, sabe? O PT tem apresentado um conjunto de iniciativas, crime de responsabilidade contra o Bolsonaro, assinamos aí de forma coletiva com todas essas forças o pedido coletivo de impeachment, agora acionando o general Heleno, entramos com ação contra o juiz Sérgio Moro. Acaba que os nossos espaços de lutas ficaram limitados às redes sociais e também a esses espaços da institucionalidade, especialmente do judiciário, porque de maneira plena, como nós gostamos, sabemos de fazer, as ruas ainda não são uma possibilidade tão grande. Concordo que pontualmente nós vamos estar nesses lugares com os nossos trabalhos sociais, com a nossa conscientização, mas ocupar as ruas de maneira robusta ainda não é algo que nós podemos, o que talvez não nos dá condição plena
da força e energia do pedido de impeachment que nós precisamos fazer. Mas nós vamos colocar lenha nessa fogueira, né? E eu preciso falar também de Minas, porque, como presidente do PT de Minas e deputado estadual, eu preciso dizer da unidade que temos também com os parlamentares que estão na Assembleia e compõem esse fórum, né? Colegas, até então, Celinha, até pouco tempo atrás, no PCdoB, colegas do PSOL, da própria rede, né? Ainda que não esteja inicialmente, originalmente no bloco, mas deputados do PSB, como, né, o professor Cleiton, têm tido um alinhamento de postura, de votação, de entendimento de maneira unificada com o campo progressista na Assembleia. Então, nós temos aí um outro espaço de atuação onde esses partidos estão representados, boa parte, que é o espaço da bancada progressista na Assembleia de Minas. E tem feito a diferença. A gente tem demarcado, temos acionado o governo Zema na Justiça, no Ministério Público, em todos os órgãos de controle que são possíveis, nos espaços da Assembleia, através das audiências com secretários. E o governo Zema é essa coisa horrorosa, né? Um Estado subnotificado, o Estado que convida os prefeitos a se lançarem no escuro nesse programa Minas Consciente, que chama os alunos a retornarem a aulas de maneira remota, sendo que 1/3 dos alunos vão ficar sem aula, é um projeto extremamente discriminatório, um governo que sacaneia o servidor, que mesmo tendo recurso, diz que não tem, para chantagear a Assembleia, para que vote reforma de Previdência no momento de pandemia, e outras votações que não é de interesse do povo de Minas. Sacana, e a gente tem feito também a denúncia dessa postura do governo Zema. Então, isso tudo mostra que, além de termos que enfrentar uma crise sanitária dessa pandemia, temos que enfrentar uma crise econômica e também política, né? Por aqueles que nos governam. Vejo que o Zema hoje é o principal puxa-saco, em termos de governador no Brasil, do governo Bolsonaro. E aí a gente vai ter que traçar uma estratégia também no âmbito do estado de Minas Gerais. Então, pessoal, para poder concluir, eu quis fazer aqui uma fala breve, falar que para nós, do Partido dos Trabalhadores, a Constituição e fortalecimento do Fórum, ela é importante. Claro que, às vezes, a gente não consegue fazer da forma mais ideal que gostaríamos, mas vamos fazendo da forma possível, porque este momento que passamos nos traz várias contingências, né, de aspecto partidário, político, social, mas, na medida do possível, eu acho que a gente vai conseguir avançar e consolidar o Fórum. Numa luta política. Eu acho que as questões eleitorais serão tratadas de maneira pontual entre os partidos que compõem e onde é possível avançarmos, mas isso, para mim, tem que ser consequência, não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser a luta e a vitória política daquilo que nos unifica nesse espaço que nós nos encontramos. Então, por isso, eu saúdo os partidos que aqui estão, os movimentos sociais que compõem esse campo e também os deputados que compõem a bancada progressista, que tem lutado com unidade para denunciar o governo Romeu Zema. Espero que a gente possa realizar outras atividades e, da parte do Partido dos Trabalhadores, a nossa total disposição de marcharmos juntos com essas questões que são tão importantes. Fora Bolsonaro, e vamos demarcar com o governador Zema, até no limite, quando for necessário também, se preciso, dizer o fora Zema. Abraço, gente. Muito obrigado. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. A companheira estava comentando aqui que está sentindo falta de trabalho de base, mas o trabalho de base permanece também no contexto da pandemia, né? Ressaltar aí que o que a Vanessa falou é muito importante para quem puder estar apoiando aí as ações de solidariedade que estão sendo tocadas pelos movimentos sociais, né? Quem tiver condições de sair de casa em condições seguras, é importante estar fortalecendo também. A gente já vai caminhando um pouco para o final da live. Se me permite, eu já concluí, mas isso que foi dito é tão importante. A gente sabe que estamos no ano eleitoral e muita gente pensando em campanha, disputar eleições. Eu tenho falado para a própria militância do partido e para as lideranças do partido, no caso do PT. Nesse momento, não é como as pessoas podem nos ajudar nas nossas campanhas, é como nós podemos ajudá-las a enfrentar esse momento difícil da pandemia, de gravidade, de situação econômica. Como partido político, é isso que tem que ser o nosso objetivo primordial: enfrentar, denunciar os desmandos e ter toda a solidariedade com o povo trabalhador, mineiro e brasileiro. É isso mesmo.
Cristiano, aí agora o nosso próximo convidado está fazendo a saudação aqui. Está falhando um pouquinho o áudio. Deixa eu tirar um pouquinho. Melhorou. Chamar o camarada Túlio Lopes, do Partido Comunista Brasileiro, para estar fazendo a saudação do PCB. A bola está com você, Túlio. Boa noite, companheiros e companheiras. Parabenizar a iniciativa aí do Fórum de Partido de Esquerda e Centro-Esquerda de Minas Gerais. Fórum muito importante, principalmente por aglutinar o campo da oposição ao governo Zema e ao governo Bolsonaro. Foi formado aí em 2019 com 3 eixos, né? Lutar contra as privatizações, aí aqui em Minas, especial a privatização elencada pelo governo Zema, da Codeminas, também a privatização aqui da refinaria Gabriel Passos, aí uma saudação aos companheiros e companheiras petroleiras que estão na luta aí contra a privatização da refinaria Gabriel Passos, aos bancários também, categoria importante, que está na luta contra a privatização do Banco do Brasil, ameaçado aí pelo ministro do Bolsonaro. Também deixar claro que é importante que o Fórum foi constituído para defender os direitos do povo trabalhador mineiro, principalmente aqui dos servidores públicos estaduais que estão sendo massacrados pelo governo Zema, que está delegando até o direito ao salário dos trabalhadores, fruto de muita pressão, de muita luta, dos trabalhadores da UENG, da Unimontes, da Rede Estadual de Educação, que fez uma greve muito importante de resistência. Conseguimos aí, pelo menos, o pagamento de parte do salário, mas muita coisa ainda é necessário avançar, principalmente a luta pelo piso, melhores condições de trabalho. Infelizmente, o governo está obrigando os professores, Renata, demais companheiros e companheiras, a trabalhar aí dando aula através, por exemplo, do WhatsApp, um absurdo aí que tem que ser denunciado. Assim como também temos que denunciar o governo Zema, que não está apresentando, através do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o conjunto, né, dos casos suspeitos de serem infectados aí pelo Covid-19. São mais de 100 mil pessoas. O Brasil está se tornando um dos epicentros mundiais da pandemia global do coronavírus. É importante destacar na avaliação dos comunistas, do PCB, que a crise do capital vem antes da pandemia global do coronavírus, ela vem se agravando com a pandemia global do coronavírus e tende a acirrar a luta de classes, aumentar a polarização política. Nesse momento é fundamental a unidade de ação de todos os setores comprometidos com o povo trabalhador, com os movimentos populares, com a juventude. É fundamental construirmos, além do fórum, a unidade com os movimentos populares, movimento sindical, movimento estudantil, para enfrentar o conjunto de ataques que o governo vem apresentando, mesmo com a pandemia do coronavírus, como as privatizações, retiradas dos direitos e as ameaças às liberdades democráticas. Devemos buscar a solidariedade de classe cada vez mais para fortalecer os vínculos da nossa classe com os movimentos populares, fortalecer a organização do movimento sindical e popular, levantar algumas bandeiras estratégicas, tendo em vista esse novo ciclo de luta, a pauta da reforma agrária, da reforma urbana, da auditoria da dívida, que são fundamentais, assim como a pauta em defesa do emprego. O emprego é fundamental, a estabilidade no emprego, a garantia de trabalho para o conjunto da população brasileira. Nesse sentido, o PCB vem construindo um fórum dos partidos de esquerda aqui em Minas Gerais. Também estamos somando forças com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com o Fórum Sindical Popular da Juventude, no pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão, é importante avançarmos uma campanha popular com atos lives, depois atos também de ruas bem organizados, com a autodefesa dos trabalhadores, com a auto-organização dos trabalhadores. Aqui em Minas Gerais, levantar a bandeira do Fora Zema, temos que derrotar esse governo ultraliberal e autoritário do governo Zema. Dizer que é muito importante também, nesse momento de crise do capital agravada pelo coronavírus, fortalecemos também as iniciativas que vêm se somando aí do conjunto dos trabalhadores da saúde, de diversos movimentos populares, como também das torcidas antifascistas, para barrar a direita que está crescendo e ameaçando aí a nossas vidas, né? E fortalecendo até esse campo do governo Bolsonaro, um campo irracional, governo Bolsonaro claramente apoiado por grupos protofascistas,
mas é um governo, na sua essência, ultraliberal, e tem que ser derrotado em seu conjunto, principalmente esse conjunto de medidas que atacam os direitos da classe trabalhadora. Dizer que é importante esse momento do ato live do Fórum dos Partidos. Não é fácil construir a unidade da esquerda, mas cada vez mais a compreensão de todos e todas está sendo relevante nesse cenário para a gente fortalecer essa unidade de ação dos partidos de esquerda. O Fórum é um espaço aberto para todos os agrupamentos políticos, registrados ou não no TSE, que estão somando aí na construção de uma plataforma de lutas para combater o governo Zema e o governo Bolsonaro, principalmente esse caráter ultraliberal e autoritário desses dois governos. Dizer que é muito importante a gente pensar estrategicamente o Brasil, pensar na reorganização da classe trabalhadora, resgatar a perspectiva socialista, que é a melhor forma da gente pensar um horizonte estratégico para superar a crise do capital e os elementos de barbárie que já se manifestam no cotidiano das nossas vidas e das nossas cidades. Fundamental essa unidade de ação, saudar todos os companheiros, a Consola, a Vanessa Portugal, a Mariana, o René, o Adson, o companheiro Cristiano, o companheiro Sávio, que estão somando aí nessa construção. Dizer que é importante também espalharmos essa ideia do fórum, a articulação por toda Minas Gerais, Triângulo Mineiro, no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Norte de Minas, Sul, Zona da Mata, Centro-Oeste, Sudoeste, todas as regiões de Minas Gerais, aqui na região metropolitana, a tendência, o acirramento da luta de classe e a polarização política. E a esquerda atuando de forma unitária, buscando a unidade de ação junto com os movimentos populares, será capaz de apresentar a contraofensiva necessária para derrotar Bolsonaro, Mourão e Zema. Fora Bolsonaro, fora Mourão, viva o poder popular, viva o socialismo. Força! Obrigada, Túlio, pela saudação, trazer aqui mais alguns camaradas que já estiveram com a gente aqui hoje. A gente está caminhando para o final da transmissão. Agradecer a todo mundo que participou, a participação do público foi muito boa, várias manifestações de apoio. A gente pôde notar a repercussão, inclusive, entre as pessoas que não estão no mesmo campo que a gente, que mostra aí que o Fórum já surge forte, né, e tem o respaldo, sim, dos movimentos de base, né, dos parlamentares e das organizações partidárias aí do campo da esquerda democrática aqui no estado de Minas Gerais. Eu quero colocar todo mundo aqui na tela, então vou ir tirando um, pondo no outro, porque, infelizmente, a gente não consegue pôr todo mundo. E aí, gente, momento importante aqui, né, como eu comentei, a página foi recém-criada, muito importante estarem curtindo e acionando as notificações para vocês estarem por dentro das próximas lives. Essa foi a primeira ação virtual do Fórum, a primeira de muitas. As lives também não pretendem ser as únicas ações. A gente, né, com as devidas condições de segurança, aí vai procurar estar fomentando essa ação na rua também, fazendo materiais aí conjuntos, né, de todas as organizações assinando, e então convidar vocês para estarem manifestando apoio aí, curtindo nossos materiais, reverberando essa live, né, que ficou com conteúdo muito bacana, e saudação de todas as organizações que estão compondo. Em breve a gente espera estar com vocês de novo, né, então agradecer, a gente teve mais ou menos, ao mesmo tempo, 200 pessoas, a gente conseguiu manter um fluxo bom de pessoas acompanhando ao mesmo tempo durante toda a live, então agradecer imensamente para todo mundo que participou aí com a gente. Fica o convite para as próximas ações e pedir para vocês se despedirem aqui comigo, quem quiser liberar o microfone para falar um tchau e até logo também. Então é isso. Até logo, fora Bolsonaro, em defesa da vida. Fora Bolsonaro, fora Zema, em defesa da vida. Fora Bolsonaro, Mourão e Zema, e boa noite. Boa noite, gente. Fora Bolsonaro, fora Zema.